A história começa há 100 anos no passado, quando os céus foram invadidos pelo rei demônio e seu exército, mas o guardião dos deuses enfrentou-os, esmagando o exército sozinho. No entanto, havia um traidor entre os deuses, e o guardião foi morto, fazendo com que sua alma se dividisse em 72 fragmentos e se espalhasse pelo reino dos humanos. Com o guardião derrotado, o exército demoníaco inundou os céus, e os deuses fizeram o melhor que puderam para lutar. Os deuses estavam sobrecarregados, mas como último recurso, eles usaram sua energia restante para selar os demônios. No entanto, sem os deuses vigiando o mundo, o caos começou a se espalhar, e a única maneira de restaurar a ordem é coletando as 72 peças da alma do guardião e usando sua energia para libertar os deuses. No presente, o mundo está em caos, e vemos dois irmãos, Yoon e Shin, enquanto buscam abrigo em uma casa. Mas o chão treme e a casa começa a desmoronar. Então Yan coloca seu irmão em uma cesta, e eles conseguem sair a tempo. Enquanto isso, o pai deles está lutando contra um demônio enorme, mas está tendo dificuldades. Ele é arremessado contra uma coluna quando os irmãos chegam querendo ajudar, mas o demônio os ataca repentinamente. Seu pai consegue bloquear o ataque, atordoando o demônio, e os lança para cima em uma das colunas para segurança, enquanto ele bloqueia o ataque do demônio. Se você estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreva para nos ajudar, além de deixar o gostei e comentário para engajar o vídeo. Agradeço pela sua presença. Ele transforma sua arma em um bastão de 3 seções e a enrola na mão do demônio. Ele atinge o demônio no rosto e começa a estrangulá-lo com sua arma. No entanto, o demônio quebra as correntes e o arremessa para o alto, mas ele chuta as 3 seções de seu bastão ao redor do demônio e ativa sua habilidade, que prende o demônio. No entanto, ele sabe que isso não prenderá o demônio por muito tempo, então ele foge com seus filhos. Eles se dirigem a uma caverna onde encontram uma área coberta de videiras. Gon usa uma habilidade para abrir os portões celestiais do palácio, fazendo as videiras recuarem e revelando 2 espadas em pedestais. Eles retiram as espadas simultaneamente, e um recipiente de ouro surge diante deles. Gon dá a Yin, dizendo a ele para entregá-lo a seu irmão quando ele crescer, afirmando que é o destino dele. Seu pai lhe entrega outra espada, dizendo que as 2 espadas foram passadas pelos caçadores de demônios. O chão treme, e eles percebem que o demônio deve ter se libertado. Eles avançam mais fundo na caverna, e amuletos de barreira se ativam ao redor deles, impedindo que demônios passem. Eles alcançam uma ponte de pedra em uma sala cheia de lava, e Gon explica que era uma sala de espíritos usada pelos caçadores de demônios do passado. O demônio repentinamente rompe a barreira. Através do teto, Gon é pego, mas usa uma habilidade que faz partes das paredes desabarem sobre o demônio. Ele consegue se libertar e usa outra habilidade para aprisionar o demônio em uma prisão esférica, que então cai na lava, cobrindo a área de fumaça. Parece que eles finalmente venceram, mas um sino toca de repente, e Gon é esfaqueado por trás por uma mulher misteriosa. Gon cai de joelhos, e os meninos começam a chorar, mas como último recurso, ele decide enviá-los para longe, ativando sua habilidade final. A mulher tenta persegui-los, atravessando a barreira e arranhando o rosto de Yoon, mas os meninos desaparecem repentinamente enquanto são transportados para longe. 10 anos depois, Yoon cresceu e Shen se veste como um monstro lagarto gigante. Vemos um homem sendo acompanhado por um caçador de demônios para um prédio. O caçador de demônios detecta a presença de um demônio, afirmando que pode sentir o Geco demônio de 1000 anos. Ele diz ao homem para esperar do lado de fora, mas o homem foge quando o caçador de demônios invoca sua arma. Ele encanta suas contas, lançando-as ao redor da sala e atinge o demônio Geco. Ele segue com outro ataque, cortando a cabeça do demônio, mas o homem entra em pânico de repente, perguntando ao Geco por que ele estragou tudo. Yin aparece atrás dele, nocauteando, e ele acorda amarrado a uma coluna, perguntando aos irmãos quem eles são. Yoon o ameaça, e o homem admite que na verdade é apenas um falso caçador de demônios que trabalhou com o demônio para enganar as pessoas de seu dinheiro. Ele se associou a um demônio fraco que assombraria edifícios, e então ele fingiria caçá-lo, dividindo os lucros. Shen se pergunta como as pessoas são facilmente enganadas, e o homem diz que é tudo graças ao seu rosto bonito, que faz as pessoas confiarem nele, afirmando que o rosto de Yan nunca convenceria as pessoas de que ele é um caçador de demônios porque ele parece um bandido. Isso faz Yan ficar furioso, então eles o deixam amarrado e vestido como Geco. Após isso, Shen passa por sua cerimônia de passagem de idade, já que agora tem 14 anos. Yin realiza o ritual, fazendo com que Shen seja cercado por luz e talismãs o envolvam. A luz desaparece, e Yin diz a ele que ele agora é um caçador de demônios oficial. Shen questiona se está pronto, mas Yoon diz a ele
ele para acreditar em si mesmo e mostra a ele o recipiente de ouro que seu pai deixou para ele. Shen o abre e encontra uma pequena haste de ferro. Ele se pergunta para que serve, e Yin só se lembra de como seu pai disse que era seu destino. Shen valoriza isso, já que é um presente de seu pai, e o usa como um colar. Nesse momento, um velho corre até eles pedindo que salvem a cidade, pois há uma névoa que fez as pessoas desaparecerem. Ele oferece dinheiro, mas Yin acha que pode ser outro golpe, então está mais interessado em continuar a cerimônia de passagem de idade de Shen, pronto para mostrar a ele um bom momento. Mas ele encontra o velho, que deixa cair sua sacola, revelando um sino dourado. Yoon lembra da mulher que matou seu pai, então eles decidem investigar a cidade, que está completamente cercada pela névoa. Enquanto caminham pela cidade, Shen desaparece de repente e encontra um demônio gato que fala com ele. Ele pergunta sobre a origem do sino, mas o gato começa a atacá-lo. Yoon desvia dos ataques e o gato demônio o ataca por trás, usando a névoa para desaparecer e aparecer, conseguindo acertá-lo por trás. Yin gira em torno, criando um redemoinho que limpa a névoa ao redor dele, e o demônio cai no chão. Ela implora para que ele não a mate, e Yin pergunta sobre o sino. A garota afirma que simplesmente o encontrou e não sabe de onde ele veio. Então Yoon diz a ela para simplesmente deixar a cidade. Ela agradece por sua misericórdia, mas de repente se lança contra ele. No entanto, Yoon está preparado, usando sua técnica de contragolpe, e a derrota facilmente. Mas, enquanto ela desaparece, ela diz a Yan que seu irmão buscará vingança por ela matando Shen. Enquanto isso, Shi é atacado por outro demônio gato, que o menospreza por ser apenas uma criança. No entanto, Shi afirma que não é mais uma criança, enquanto se prepara para lutar. Yoon observa a distância e chama isso de um teste final. O gato lança seus ataques contra Shen, que habilmente os evita enquanto se aproxima do demônio. O demônio agarra o bastão de Shen, mas ele consegue dominá-lo e até acertar um golpe nele. No entanto, isso deixa o demônio furioso, e ele começa a lutar seriamente, usando sua velocidade para atacar Shen antes que ele possa reagir. Ele quebra a arma de Shen, e Yoon pensa em ajudá-lo, mas seu colar começa a brilhar, e ele o agarra. Transforma assim uma arma e Shen a lança no demônio, explodindo e liberando uma poderosa onda de energia que pode ser sentida a quilômetros de distância. A energia até chega à mulher demônio, e ela percebe que a arma finalmente despertou. A arma perfura o peito do demônio, mas ele ainda está vivo e surpreso ao ver o bastão dourado em seu peito. Ele nota que Shen não está mais consciente, então tenta puxar o bastão para fora, mas Yoon aparece, perguntando sobre o sino. O sino toca, e o demônio fica hipnotizado, revelando que uma mulher chamada Samir o deu a eles, sabendo que os irmãos apareceriam se ele tocasse. Yoon perguntou sobre Samir, mas o demônio diz que não é tão simples, pois começa a repetir sua missão de matar os caçadores de demônios e roubar o fragmento da alma. O sino começa a girar loucamente e entra na boca do demônio, fazendo-o explodir. A explosão é capturada por duas pessoas que parecem ser de uma civilização mais avançada e que se dirigem para seu teleportador para verificar o que aconteceu. Shen acorda, e Yin diz a ele que fez um bom trabalho. Ele pega o bastão dourado, mas ele volta à sua forma pequena. Os dois da civilização avançada chegam e dizem que o bastão não pertence a eles. Eles escaneiam o artefato, confirmando que é o alvo deles e o chamando de o bastão de Shenshin. A dupla se aproxima dos irmãos, mas Yin não está em condições de lutar, pois sofreu algumas lesões internas da explosão. Shin tenta conversar com eles, mas a garota diz a ele para entregar o bastão. Yoon tenta detê-los, mas é facilmente derrotado. A garota ameaça matá-los, mas eles ainda se recusam a entregar o bastão, chamando-a de teimosa por causa de sua máscara. A garota fica zangada, mas seu companheiro os impede, dizendo que eles não têm mais intenções. Ele usa a tecnologia deles para curar as lesões de Yin, surpreendendo-o ao perceber que até suas lesões internas desapareceram. Yin pergunta por que eles querem o artefato, e a garota afirma que o bastão sempre pertenceu a eles. Eles revelam que o bastão foi perdido após o assassinato do guardião, há 100 anos. Eles se apresentam como enviados do clã das fadas Sorro e Shu. Shu remove sua máscara, e os irmãos acham ela bonita. Sorro explica como o bastão produziu ondas de energia quando foi despertado, que se espalharam pelos 6 reinos. Sorro adverte que os demônios também teriam sentido isso. Ele explica que o rei demônio Mar e seu exército também foram selados com os deuses, então ele acredita que os demônios também farão um movimento para libertá-lo. Yoon não confia neles, mas ela diz a eles que, se não libertarem os deuses, o mundo continuará em caos, e se os demônios quebrarem o selo primeiro, o mundo também estará condenado. Shin decide confiar neles, entregando-lhes o bastão, e Yin apoia a decisão de seu irmão,
pensando que isso manterá Shin fora de perigo. Ela pensa que estão tentando enganá-la com uma falsificação, já que o bastão se transformou em ferro.